Meu nome é Antônio Zenon Antunes Teixeira e hoje eu gostaria de conversar sobre a cultura do narcisismo. Então, uma das obras mais influentes da crítica cultural do século XX é o livro A Cultura do Narcisismo, escrita pelo historiador e sociólogo norte-americano Christopher Lasch, publicado originalmente em 1979. Esse livro se tornou um clássico porque faz uma análise profunda da sociedade contemporânea, especialmente dos Estados Unidos, mas que se aplica amplamente ao mundo ocidental como um todo. Lasch parte de uma observação central. Ele percebe que, nas últimas décadas do século XX, a sociedade norte-americana estava atravessando uma crise de caráter marcada pela erosão dos valores tradicionais e pelo surgimento de um novo tipo de personalidade que ele chama de personalidade narcisista. Esse narcisismo não se refere apenas ao amor exagerado por si mesmo, mas à forma de se relacionar com o mundo baseada na superficialidade, na busca incessante por reconhecimento na busca incessante por reconhecimento e na incapacidade de estabelecer vínculos duradouros. Então as pessoas não fazem aquelas amizades, né, aqueles relacionamentos familiares, pai, filho, irmãos, né, já nem tem. Né? Se o cara nasceu, geralmente ele é o único ou talvez tenha um segundo, tem um outro irmão, né? Então, para entender o argumento de Lasch, é importante lembrar o contexto histórico. O livro foi escrito no final dos anos 70, período pós-Vietnã, pós-Watergate, marcado pela desilusão política, crises econômicas, avanço do consumo de massa e o fortalecimento da cultura da mídia. Em um tempo em que o individualismo, antes visto como virtude liberal e sinal de autonomia, passou a se transformar em isolamento e egocentrismo. Lasch argumenta que essa cultura do narcisismo é o resultado de mudanças profundas nas instituições sociais, especialmente na família, na escola, no trabalho e na comunidade. Ele afirma que, à medida que essas instituições perderam sua estabilidade e autoridade, os indivíduos ficaram mais inseguros, carentes de identidade e cada vez mais dependentes da aprovação dos outros. Nas palavras do autor, vivemos em uma sociedade que estimula o indivíduo a viver para a aparência, a projetar uma imagem de sucesso e felicidade constante, mesmo que isso esconda um profundo vazio interior. Esse tipo de comportamento é reforçado por meios de comunicação de massa, pela publicidade e pela cultura do consumo que vendem não apenas produtos, mas também estilos de vida e identidades. Lasch observa que, no passado, a cultura ocidental era moldada por ideais como o sacrifício, a disciplina, o dever e o trabalho, características da ética protestante. Já na sociedade contemporânea, essas ideias foram substituídas por uma obsessão com o prazer, a juventude e o bem-estar emocional. O indivíduo moderno busca constantemente autoexpressão e gratificação instantânea, evitando responsabilidades e sofrendo com um
sentimento persistente de insegurança e falta de propósito. Um dos pontos mais marcantes do livro é a crítica que Lasch faz à psicologia e à terapia moderna. Ele afirma que o crescimento das práticas terapêuticas não necessariamente fortaleceu o indivíduo, mas acabou reforçando a dependência emocional. A sociedade passou a valorizar a ideia de cura emocional, de autoestima e de autoconhecimento, mas paradoxalmente isso gerou pessoas mais vulneráveis e centradas em si mesmas. Pessoas que buscam constantemente validação e aprovação dos outros para se sentirem completas. Lasch chama isso de terapeutização da vida social. Tudo passa a ser visto como uma questão psicológica individual e não como um problema coletivo ou político. Dessa forma, as questões sociais e morais são transformadas em problemas emocionais, e a solução é sempre o ajuste pessoal, nunca a mudança estrutural. Outro aspecto importante é que Lasch identifica essa cultura narcisista também no campo político e econômico. Ele observa que a política se transformou em espetáculo, em marketing, e que líderes passaram a agir mais como atores preocupados com a sua imagem do que como representantes comprometidos com o bem comum. A democracia, portanto, foi sendo corroída por uma lógica de autopromoção e consumo simbólico, semelhante à lógica das marcas e da publicidade. No campo econômico, Lasch critica o avanço do capitalismo de consumo e do corporativismo, que transforma o indivíduo em um consumidor passivo, dependente de bens materiais e serviços que prometem satisfação e identidade. O sujeito narcisista portanto, um produto do capitalismo avançado, moldado por um sistema que explora suas inseguranças para vender soluções efêmeras. Para Lasch, essa cultura cria um círculo vicioso. O indivíduo sente-se vazio e ansioso, busca compensar isso com consumo, entretenimento e reconhecimento externo. Mas esses mesmos mecanismos aumentam sua sensação de vazio e dependência. Assim, o narcisismo moderno não é um excesso de amor próprio, mas sim um sintoma de fraqueza interior, de falta de autoconfiança e de medo de envelhecer, fracassar ou desaparecer. O autor também dedica atenção especial à família. Ele diz que, com a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho e o enfraquecimento da autoridade paterna, as relações familiares passaram a ser mais frágeis e negociadas. Não se trata de uma crítica moralista, mas uma análise sociológica. Lasch observa que, sem um ambiente familiar sólido, os indivíduos têm mais dificuldades de desenvolver uma identidade estável e um senso de limite, fatores essenciais para a maturidade emocional. Apesar do tom pessimista, Lasch não propõe um retorno ao passado. O que ele defende é uma revalorização da experiência comunitária, da responsabilidade e dos vínculos autênticos. Ele acredita que o resgate
do sentido moral e do compromisso social, é a única forma de superar a cultura do narcisismo e restaurar um senso de propósito coletivo. Podemos dizer que Lasch antecipou muitos fenômenos da atualidade. Se em 1979 ele falava da televisão e da publicidade, hoje podemos pensar no impacto das redes sociais, que simplificaram o narcisismo de forma global. Plataformas como Instagram e TikTok intensificaram essa busca incessante pela visibilidade, likes e validação, transformando a vida cotidiana em espetáculo permanente. As análises de Lasch parecem proféticas diante da cultura, da influência digital e da necessidade constante de performance emocional. Em suma, a cultura do narcisismo é uma reflexão sobre o preço humano do individualismo extremo. Christopher Lasch nos convida a repensar o modo como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, questionando se a liberdade moderna não se tornou paradoxalmente uma nova forma de aprisionamento, uma prisão feita de espelhos, onde todos querem ser vistos, mas poucos realmente se conhecem. Sendo assim, a contribuição de Lasch é fundamental para compreender as contradições da modernidade tardia. Ele nos mostra que o narcisismo não é apenas uma questão de comportamento individual, mas um sintoma coletivo de uma civilização que perdeu seu eixo moral e comunitário. Seu diagnóstico continua atual, talvez mais do que nunca, e nos provoca a pensar como reconstruir laços, sentido e empatia em uma sociedade obcecada por si mesma. Hoje em dia, está até difícil eu podia dar uma parada, né, nessa fala e fazer comentários, né? Mas já veio gente me dizer assim, tu estava falando aquilo para mim? E eu digo, não, tá falando assim para as pessoas em geral, né? Hoje em dia, o individualismo, ele tomou conta, né, das pessoas, né? Hoje em dia, tu não faz mais amizades como se fazia nos anos 60, 70. Então, as pessoas se tornaram amantes de si mesmo, né? Entende? Eu tenho filhas, né? A minha filha de 17 anos já está morando sozinha, né? Então, a que ponto chega o narcisismo, né? E a gente que paga o aluguel, porque se ela trabalhasse, né? Até assim, pá, ela trabalha, ela ganha, né? Então ela pode morar sozinha, mas ela mora, não trabalha, né? Então, é complicado, né? É filha da gente, né? A gente vai fazer o quê, né? A gente está vendo uma sociedade aí que a gente fica pensando, né, o que dizer para as pessoas e o que fazer, né? Então a gente vai ter que procurar nos pensadores aí uma saída para todos esses problemas que nós criamos. Um abraço e até o próximo vídeo.